Olá, jogadores e leitores de caixinhas de texto. Sejam bem-vindos ao Onde as Cigarras Jogam. Aqui fala Griffith, uma de suas apresentadoras, e esse é o projeto feito em colaboração entre a Steam Filmes e o acervo de Splatter, em que eu e minha companheira de jogatinas, Juniper, discutiremos jogos e visual novels. Opa, eu sou a Juniper, a DM da J-Splatter, uma apresentadora aqui também do projeto. Eu e a Griffith nos conhecemos no Ponto Cego, que a gente fez um podcast, fizemos um episódio falando sobre o gênero de J-Splatter, né? E desde então começamos a conversar que a gente descobriu que éramos fãs de Umineko, When They Cry. E fomos descobrindo vários gostos em comum a partir daquele primeiro contato que ocorreu pelo convite simultâneo para a participação no podcast Ponto Cego, né? Isso. Que a gente bateu um papo antes, aí você viu o meu ícone da Erika no Discord. Sim. Porque eu nem sabia que você lia visual novel nem nada. Pra mim isso era só dos filmes. Sim, porque a gente praticamente não se conhecia antes, mas provavelmente já tinha esbarrado nos Steam Filmes, ou já tinha esbarrado no acervo de Splatter antes. E esse contato mais direto veio a partir da colaboração no podcast Ponto Cego. Deus abençoe o Thiago pelo convite, inclusive. Se não fosse ele, não teria mais essa possibilidade de projeto aqui também. Exatamente. Se não fosse ele, a gente não teria começado a conversar, né? Então, Sim. eu já conhecia o Clayton, da Shin Filmes. E era pra ele participar daquele projeto, né? Ele participaria daquele episódio. Porque teve um dia que ele mandou no acervo de Splatter lá no servidor que ele não ia poder participar se alguém queria participar no lugar dele. Que aí que eu comecei a conversar com o Thiago, eu falei, pode ser, vamos lá então. Que eu nem conhecia, eu conheci o Ponto Cego com isso também, que eu não conhecia o podcast. Ah, faz sentido. É porque você já conhecia ela, né? Conhecia. Eu era ouvinte do Ponto Cego antes de surgir a oportunidade de participar. E esse projeto agora, ele surge a partir de uma epifania de uma madrugada, em que eu e a senhorita Juniper estamos jogando conversa fora. Ela tá jogando. Ela tava jogando Mineco, analisando, puxou papo. Eu fui te perguntar do final de Mineco, não foi? Foi. Nós estávamos discutindo o final do Mineco. E surgiu a ideia de algum espaço para se conversar e analisar esse tipo de coisa. E a partir disso, a ideia foi ganhando mais corpo. Isso foi tipo 3 horas da manhã. Isso. Foi entre. Eu acredito que começou. Eram quase 2 horas da manhã e foi até umas 3h30 de diálogo ininterrupto. E devido a esse contato que nós tivemos e toda essa conversa, nós fomos amadurecendo a ideia com. Acho que tem um pouquinho mais de um mês agora que a gente discute sobre a criação desse podcast, como que seria a proposta. Inicialmente nós pensávamos em fazer apenas o visual novels, mas aí nós vimos que existe uma espécie de gap entre a minha bagagem com jogos no geral e a bagagem da Juni, e nós vimos uma oportunidade de expandir os horizontes. Então, a ideia é que eu vou trazer jogos que a Juniper não jogou e que eu já joguei, e nós vamos colocar essas perspectivas em contraste. E vice-versa no futuro. Sim. É, porque tudo começou que eu tinha lido o Mineco, e aí a gente começou a conversar sobre Higurashi, que veio antes de Mineco, né? E eu não tinha lido ainda. E eu falei, não, algum momento eu vou ler. E eu não sei o que aconteceu, que a gente falou. Você falou que já fazia muito tempo que a gente tinha lido, que você queria reler. Aí a gente pensou, por que a gente não lê juntas? Aí, vamos então. E disso aí a gente puxou a ideia. Então. Porque é um nicho que já tem certo tempo no Brasil. Tem pessoas que traduzem os jogos, tem pessoas que discutem, mas não existe um espaço maior de análise. Existe muito pouca análise no YouTube, não tem muito texto relacionado. Então nós unimos o útil ao agradável. Eu reexperiencio essas coisas que eu joguei, e a Juniper me passa as primeiras impressões dela, e a partir disso nós temos uma discussão completa. Então, aproveitando isso, eu mencionei agora como existe um espaço assim, uma diferença
de bagagem, como foi que tu te interessou por videogame, Johnny? Pô, então, videogame, eu nunca fui muito de. Tipo, é claro que quando criança eu jogava, eu tinha um PS2, mas nunca fui muito meu interesse. Tipo, meus primos jogavam, tipo, God of War, GTA, mas eu não me pegava, não sei por quê. Eu gostava muito de Lego, sabe? Jogo de Lego, Lego Star Wars, Lego Batman. Mas sempre foi, tipo, uma coisa bem. Eu era muito mais dos filmes e música. Eu comecei a me interessar mais por jogo foi por causa de Undertale, na verdade, lá em 2016. Porque eu conheci Undertale por causa de Gravity Falls, e aí eu comecei a ver várias gameplay. E eu acho que foi, tipo, o primeiro jogo que eu fui atrás de, tipo, baixar, não por meios legais, quando eu era criança, e jogar e, tipo, experienciar essa coisa de games, né? E aí eu fui, durante minha vida, conhecendo jogos aleatórios, assim, tipo, não era nada muito, uma coisa muito presente, né? Eu conheci Doki Doki Literature Club, que foi a minha primeira visual novel, que eu adorei, e eu pensei, tipo, nossa, isso é incrível. E aí, foi indo, eu sempre dei muito mais atenção para outros tipos de arte do que os jogos. Mas eu tinha esse interesse. Foi só recentemente que eu comecei a ir atrás de mais coisas da cultura otaku, de animes, etc. Que aí eu quis dar mais atenção para as visual novels, né? Que eu já gostava muito de Steins Gate e Your Turn to Die. Your Turn to Die é outra novel, eu não lembro agora se é japonês ou não, mas acho que não é japonês. Não sei se você conhece. Eu acho que eu não joguei. A gente pode fazer então, porque eu já joguei. Pode fazer eventualmente. Mas não terminou. Mas eu só conhecia essas. E Danganronpa. Mas eu também só joguei o primeiro jogo. O Danganronpa, ele furou bastante a bolha por causa do anime também. Sim, 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 exatamente. Aí eu comecei a fazer isso. Foi tipo 2023, 2024. Que eu comecei a ir atrás de mais coisas assim. Eu li a minha primeira visual novel, tipo, já com conhecimento de que era uma visual novel e todo esse contexto cultural, que foi Saya no Uta. Só que foi muito engraçado, porque eu tava começando a entender o que são de visual novel, como funciona, né? Aí eu fui atrás de Saya no Uta porque é uma novel curta e porque é de terror, eu adoro terror, né? Aí eu comprei em promoção na Steam. Só que eu não sabia que a Steam censura visual novels. Então, assim, eu joguei Saia no Luta censurado, sem saber. E eu só fui descobrir, tipo, muito tempo depois. Eu acho que eu tava no Reddit. Aí postaram uma CG. Aí eu fiquei, tipo, eu não lembro dessa cena. Da onde que veio isso? Aí que eu descobri que, Steam, você precisa usar patch pra jogar na Steam. Faz sentido. Então é um choque de realidade, porque no fim das contas tu não jogou o Sayonouta, né? Sim, então, exatamente. Eu joguei a versão. Uma versão cortada, que não é a história completa. É mais da metade do conteúdo que é cortado. Não, é sério? Eu pensei que era só cenas. Não, tem muitos eventos que são definidos dentro das cenas ali. Não, assim, então, eu fui pesquisar, né? Tipo, o que que eu perdi? Aí eu vi que tem coisas, tipo, que são adicionadas por aquelas cenas. Ou seja, eu preciso rejogar, né? Sim, sim, sim. O Sayonouta, ele pegou bastante gente também, assim, porque foi um jogo que ele foi traduzido até pro português bem cedo dentro do nicho. Não, eu sei que é a mais famosa do VNDB, não é? Se eu não me engano. Não tenho certeza. Eu acho que eu às vezes vejo, né? Tipo, quais que são as que tem mais nota e tal. E Sayonouta tá em primeiro. Acho que é Sayonouta, Steins Gate, Fate, etc. É que o Fate ele foi traduzido para o português também, então ele está disponível em diversos idiomas. Mas como o Sayonouta é um jogo menor, ele fura mais. Assim, as pessoas pegam com mais facilidade, acham muito rápido. Aí eu entrei de vez, né, nesse mundo e comecei a ir atrás de outras visual novels, etc, pra ir experienciando, né? Até que eu cheguei no Mineko, que foi engraçado, porque eu me interessei por um Mineko porque eu via todo mundo falando, é a melhor visual novel de todos os tempos, tipo, vai mudar a sua vida. Eu pensei, o que é isso? E, tipo, eu fui ler, eu não sabia de nada. Eu vi o Selbit jogando também, eu não sei qual a sua opinião sobre o Selbit jogando no Mineko. Eu gosto do Sabe jogando Minecraft. Eu acho muito engraçado ele xingando o Battler, enfim. Aí eu vi ele jogando o episódio 1 e 2, porque ele continua até hoje, né? E aí depois eu fui lá e baixei e comecei a ler. Eu fiquei 6 meses lendo o Mineco, eu acho. Eu terminei bem quando a gente gravou o Ponto Cego. Então, nesse meio tempo também, eu fiz uma pausa no meio de quando eu terminei os 4 primeiros arcos, porque eu queria tentar ir atrás, né, das pistas. Aí eu li Katawa Shoujo, que é uma VN feita pelo 4chan, não sei se você conhece. Conheço.
que acho que entrou ano passado na Steam, aí ficou de graça, eu pensei, uma VN bobinha, eu vou ler enquanto eu me recupero de um Mineco, que são 200 horas. Que, como eu li Sayonouta censurado, foi o primeiro Eroge que eu li, né, então. E desde então também, eu ainda não li nada depois de Mineco, não joguei nada, mas comecei Higurashi agora, então. E o seu, como foi? Você tem muito mais coisas pra falar, eu imagino. Bom, é porque eu vivi muito com videogames de forma ativa desde pequeno. Como eu sempre morei em cidades de interior, mesmo sendo cria dos anos 2000, isso não me impediu de ter contato com coisas que vieram antes. Então eu vivi muita cultura de fliperama, em boteco, em bar, shopping. Eu acho que meu interesse pelo videogame, ele surge muito mais intenso quando eu começo a ter contato com os fliperamas e os jogos de luta lá. E aí foi passando o tempo, eu fui tendo mais consoles de casa. Eu tive o Super Nintendo, tive o PS1 e tive o PS2. Foram os consoles que eu tive na minha vida. E aí, tudo que era assim, que fazia sucesso na época, eu tive contato. E eu também joguei outras coisas, porque principalmente na parte na era do PlayStation 2, era muito fácil gravar jogo e em certo momento, tendo acesso a um computador, tu não precisava mais comprar jogo. E aí ia pegando coisa mais além do que tava na banquinha do camelô. PS1, Super Nintendo, PS2, cultura de flipper, fui crescendo. Agora trabalho, estudo tecnologia também. Então, de tempos em tempos foi crescendo o interesse, foi crescendo o estudo relacionado. E tem mais uma outra coisa, que além dos consoles de mesa, eu tive acesso ao computador muito cedo. Então eu vivi muito jogo de PC também. É até engraçado que tu fez a menção ao Undertale. Eu vivi o hype do Undertale e eu não joguei Undertale na época. Eu acredito que eu joguei Undertale pela primeira vez em 22 ou 23. E foi curioso, porque meu nível de desinteresse na época era tão grande que eu cheguei às cegas no jogo. Eu consegui chegar no Undertale às cegas depois que já tinha estourado tudo. Mas tem uma coisa, o Undertale, ele fez parte do raio de interesse das mesmas pessoas que jogavam jogos de terror feito em RPG Maker na época. O Undertale não é feito em RPG Maker, mas ele tem um perfil de jogo que interessava aquele público. E eu fazia parte daquele público desde 2012, mais ou menos. Então, joguei tudo assim que fazia sucesso na época, o que as pessoas traduziam. Então, eu vivi o Aoni, eu vivi o Mad Father, eu vivi o Corpse Party. Todas essas coisas eu joguei no período em que eles eram mais discutidos. E visual novel, formalmente falando, o meu primeiro provavelmente foi School Days, que eu conheci pelo anime e fui descobrir depois que tipo de jogo que aquele anime adaptava, principalmente pelo choque do final. O final do School Days, o anime, ele adapta um dos bad endings do jogo. Sim. Isso eu já ouvi falar. Eu não cheguei a ver, mas eu lembro quando eu comecei a ver anime de como era o público vendo School Days. Tem memória disso. Sim. É bem falado no meu otaku. Foi isso também que me introduziu ao conceito de jogos com rotas. Jogos que tu toma uma escolha e tu leva a história para outro caminho. Foi pelo School Days também. E aí depois veio o Doki Doki, estourou assim pra gente que nem jogava visual novel. Aí eu joguei na época também. Eu tenho até um registro na Steam que a última vez que eu joguei Doki Doki Literature Club foi no ano que saiu. Foi tipo na semana que saiu. Na semana, no mês. Não tenho mais certeza a data exata. Mas depois do Doki Doki eu tive um hiato muito grande de contato com visual novels. Eu tava sempre jogando outras coisas. Eu gosto muito de jogos de ação, gosto muito de RPG. Tava mais nessas coisas. Aí, quando ocorreu a pandemia, eu nadei de braçada no nicho, porque tinha muito mais tempo vago, muito tempo de isolamento em casa. E aí eu fiz o Higurashi rapidinho. Quer dizer, eu comecei o Higurashi, aí eu terminei o primeiro episódio, tive um hiato muito grande, fiz o segundo depois, tive mais um hiato. Aí a partir do 3 eu devorei o Higurashi, foi, sei lá, umas 2 semanas até eu terminar o Higurashi. E aí eu peguei o Mineko direto, 2 semanas. E aí eu comecei a nadar pro visual novels da mesma forma que eu faço com cinema, que é o seguinte, eu gosto muito de pegar um contexto histórico de uma época e ir vendo os filmes importantes para aquele contexto. Quais foram suas influências, quais técnicas que ficaram mais proeminentes
naquele momento da história do cinema. E eu fui fazendo isso com visual novels. Então, depois do Mineko, fui parar no Tsukihime, depois fui parar no Fate, depois fui pros jogos do Orobuchi, Sayonouta, Demon Bane. Aí depois eu conheci Rance, e foi tudo, foi um processo muito rápido, foi, sei lá, período de pandemia, quando acabou o primeiro ano, assim, mais ou menos, eu tinha jogado, sei lá, uns 50 visual novels, um negócio assim. E essa época você já sabia japonês? Não, eu comecei a estudar japonês pra valer quando, na época, o Rance, que não é visual novel, né? Mas ele é encontrado... As pessoas que se interessam por visual novel acabam conhecendo o Rance, porque é uma série muito fluente. E aí, eu tinha jogado até o Rance 8. E o Rance 9, ele não tinha saído em inglês. E aí, como eu tava pilhadaço, não, vou aprender japonês. Mas eu já tinha outros interesses que me levavam a querer estudar japonês. Mas o Rance não tá traduzido, catapultou. E aí desde então, eu tenho anos bem consistentes estudando japonês. E 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos jogando coisas em japonês. Também tá rolando um processo de eu rejogar coisas em japonês que eu tinha jogado a versão traduzida antes. Seja em inglês ou português, eu vou revisitar pegando o texto original. Que também é um processo que vai ocorrer aqui, dependendo do que a gente for jogar. O Higurashi tá relendo em japonês, né? Sim. O Higurashi eu estou relendo em japonês. E às vezes eu fico fazendo umas comparações de texto, entendendo porque X coisa foi localizada de tal forma, que eu acredito que é um processo enriquecedor também. Você tem uma nova perspectiva sobre o que tá sendo escrito, né? Sim. Às vezes até muda um pouco a percepção de sessões inteiras. Isso não ocorreu ainda no Higurashi, mas já ocorreu com outros jogos. Até o momento não vejo muitos problemas na forma que o Higurashi foi localizado para o inglês. Eu vejo muito isso com a comunidade de visual novel, que é a comunidade que tem mais gente que sabe japonês, porque tem muita coisa que não é traduzida, né? É porque dentro desse nicho chega um ponto que ou tu aprende japonês, ou tu fica metade da tua vida esperando as coisas saírem. Tu chega numa barreira do que tu tem acesso ou não. Porque não é assim com mangá e anime, né? Light novel, etc. Sim. E outra motivação no estudo japonês, além do Rance, foram os jogos. Foram jogos Denpa. Os jogos Denpa dentro do nicho de eroge, visual novel. Porque até então só se tinha acesso ao Subarashiki Hibi, uma tradução em inglês. E a melhor versão dele nem se tinha acesso ainda com tradução em inglês. E aí eu fui voltar nos predecessores dele, o Tsuna Sora, o Sayonara wo GT, que são jogos basicamente presos ao japonês. Agora existe uma tradução do remake do Tsuna Sora para o inglês, mas que demorou muito tempo para sair. O Muramasa, na época que eu entrei, também não tinha tradução para o inglês. Ele teve a tradução um pouco depois que eu já estava imersa dentro dessa cultura. Então tem várias mini sessões assim, camadas que eu fui adentrando, tal qual eu fiz quando eu comecei a estudar a história do cinema e assistir filmes com esse tipo de perspectiva. É uma coisa que eu fico aplicando para todo tipo de arte que eu vou começar a experienciar. Você tem jogos favoritos? Eu tenho um jogo favorito e eu gosto de muitas outras coisas. Meu jogo favorito é Dark Souls. Eu jogo Dark Souls desde que ele saiu. No PS3 eu nem tinha o console, mas eu jogava em consoles alheios. E quando saiu a versão de PC eu fazia gambiarras para rodar no PC ruim. E hoje eu joguei tanto Dark Souls que a minha diversão com Dark Souls agora é ficar fazendo challenge run. Ficar abrindo o jogo, inventando algum desafio, ou vendo outro desafio que as pessoas fizeram e rejogando dessa forma. Porque é um jeito de sempre reexperienciar ele com uma perspectiva diferente. Eu acredito que isso vem muito também de eu ter crescido com o jogo de arcade, porque o jogo de arcade tinha dificuldade maior para comer tuas fichas. E aí, quando o Dark Souls foi vendido como um negócio muito, muito difícil, nunca me pegou. Eu já tinha jogado muito jogo de arcade, eu tinha jogado Ninja Gaiden no Super Nintendo, tinha jogado Ninja Gaiden no 360, eu tinha jogado muito hack and slash da época, com as dificuldades maiores, então God of War sempre nas dificuldades mais altas, Devil May Cry nas dificuldades mais altas. Eu tinha jogado God Hand no PS2, então esse tipo de coisa nunca me afastou. E
o jogo de texto, Eroge Visual Novel, isso nunca me afastou tanto também ser um negócio mais baseado em uma experiência com menos interatividade. Também nunca tive esse tipo de restrição. São jogos com menos interatividade. São jogos com focos diferentes. O que a gente trata como gameplay Eroge Visual Novel não vai ser necessariamente o que a gente vai tratar como gameplay e outro estilo de jogo. Sim, sim. Isso é uma coisa interessante, porque eu não tô, tipo, acostumada com gameplay igual você tá, né? Porque o máximo que eu tive foi Undertale, que é você andar e desviar de coisas. Mas olhar para Undertale, por exemplo, o combate do Undertale não é o combate tradicional de RPG de turno. Ele é feito em bullet hell, que é uma coisa que vem muito de jogo arcade também. O Undertale é um bullet hell fácil, né? Ou não? Depende. Tem sessões que são fáceis, tem sessões que são mais difíceis. E o Undertale ele não foi tão refinado no sentido do bullet hell, mas isso é uma discussão maior que cabe para outro momento. O Undertale, a ênfase maior dele é em ser um jogo metalinguístico no estilo de Modern. E, principalmente o Modern 2, o Earthbound. Ele tá mais nessa pira e ele tem muitas influências de cultura diretamente de internet, porque o Toby Fox, ele trabalhou em Homestuck antes. Ele morava no porão do criador de Homestuck. Mas é interessante, porque Undertale também tem muita dessas... Undertale e Deltarune, dessas referências japonesas. Porque o Toby Fox, ele sabe japonês, ele venceu o Zoom no Touhou, não sei se você sabe disso. Ah, sim, sim, sim. Então ele teve todo esse contato com o Touhou. E Touhou que é bullet hell shooter, praticamente. As gurias do Touhou são navinhas no jeito que tu controla e atira e gerencia os inimigos do cenário. E aí também tem as outras influências dentro do nicho de RPG Maker que eu tava falando antes. Então, o Undertale, além do Earthbound, ele tem muito do Yumenik, desses contemporâneos não, desses predecessores que deram mais visibilidade para esses jogos. E aí são nichos que se interlaçam, porque muita gente que jogava esse tipo de jogo que tinha mais ênfase em história. Esses jogos RPG Maker de terror, geralmente eles têm ênfase em história. E aí essas mesmas pessoas acabam conhecendo visual novels, vai virando interseção. Foi o que aconteceu comigo, de certa forma, né? Porque o Undertale, ele virou porta de entrada pra muita coisa ao mesmo tempo, né? Sim, sim, sim. Ele foi muito o primeiro RPG de muita gente. Que aí depois foram atrás das inspirações dele, né? O Homestuck, o Earthbound, etc. Aí já se cria um contraste muito grande, porque o meu primeiro RPG foi Mario RPG do Super Nintendo. Eu acho que eu nunca joguei um Mario. Se eu joguei, foi tipo o primeiro Mario, eu não sei de qual console era. Deve ter sido do Nintendinho. Sim, sim, então devo ter jogado esse tipo umas 3 fases. Outro jogo ele é o Super Mario World. Algum dos dois. Então, aí já vê a diferença. O meu primeiro RPG foi um jogo que saiu em 96. Então, exatamente. São contextos muito diferentes. E é nisso que a gente vai conseguir trazer uma discussão legal. Porque tu vai entrar em contato com paradigmas que tu nunca teve contato dentro do videogame antes. E vai experienciar histórias que tu não sabe absolutamente nada. E você vai reexperienciar, né? Eu vou experienciar e vai ser uma experiência nova, porque eu vou estar com tua perspectiva para comparar e eu vou estar com uma perspectiva mais experiente do que eu tinha quando joguei pela primeira vez. Exatamente. Porque a gente vai começar com Higurashi agora, mas a gente vai ter muitos outros jogos, né? Então vai ser interessante quando a gente for falar de outras coisas, de outros contextos, etc. Então, a discussão do Higurashi vai ser principalmente história. Só que a forma que Higurashi é contado, ela funciona muito pelo formato e o paradigma que foi escolhido para realizar ali. Ele já tem diferenças, inclusive, entre seus irmãos de visual novel. Então, tem muita coisa para colocar na mesa da discussão. E você sabe muito do contexto histórico, né, de Higurashi. Ah, sim. Então, eu tô indo pra Higurashi com o contexto de um Mineko. Então, tipo, eu tô indo meio que com o depois. O que já é outra perspectiva. Exatamente. Porque eu sei que, tipo, quem leu o Mineko depois de Higurashi tem uma experiência diferente.
E vice-versa. Exatamente. E você até falou, né, que o Mineko doa as resoluções de Higurashi, alguma coisa assim, né? Sim, 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 sim. Então, eu não notei nada disso, porque eu não sabia, né? Não tinha como saber. Bom, então, explicamos a dinâmica. Como já foi dito aqui, eu comecei a ler e a Grif começou a reler o primeiro episódio de Higurashi When They Cry, Onikakushi. E o próximo episódio será o nosso debate, a nossa conversa sobre esse episódio. Agradecemos a você que nos ouviu no episódio 0 do podcast e nos vemos no início de Higurashi When They Cry no próximo episódio. Até mais. Valeu!